Para tudo um segundo, você pode estar cometendo um erro sério nos seus investimentos internacionais e talvez nem saiba disso ainda. E não é o dólar e nem o mercado, é o imposto que você nem sabia que precisava pagar. E o pior, muita gente só descobre isso tarde demais, quando já virou multa, dor de cabeça ou perda de dinheiro. Mas calma, não é complicado. Você só precisa entender antes, e é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Se você está chegando agora, esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre investimentos no exterior. E os outros vídeos estão aqui na descrição para você acompanhar tudo na ordem. No primeiro vídeo, a gente falou por que investir fora do Brasil. No segundo, como fazer isso na prática. E agora, a gente chega no ponto que quase ninguém explica direito: os impostos. E eu vou te explicar de forma simples, sem complicação. Nesse vídeo, você vai entender como funciona a tributação hoje, quais impostos você realmente paga, onde as pessoas mais erram e o que pode te fazer perder dinheiro sem perceber. E fica até o final, porque tem um alerta que quase ninguém considera e que pode impactar diretamente o patrimônio que você está construindo. Antes da gente continuar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de dinheiro de verdade, sem ilusão, sem complicação. E agora, vamos entrar no ponto que muda tudo. Deixa eu te falar qual é o erro mais comum. Não é escolher o investimento errado, não é errar o timing, é o famoso. Depois eu vejo isso. A pessoa abre conta, começa a investir, manda dinheiro para fora e normalmente não se preocupa com a parte fiscal. Aí chega abril e ela descobre que precisava declarar, precisava pagar imposto e precisava entender regras que nunca viu. E aí vem o problema. Isso tem nome: comportamento impulsivo. A pessoa age primeiro e entende depois. Só que no mundo financeiro, entender só depois custa caro. E aqui vai uma virada de chave importante. Imposto não é burocracia, é parte da estratégia. Quem entende antes paga menos, erra menos e dorme tranquilo. Agora vamos simplificar o que realmente importa. Antes de 2024, investir no exterior era um caos tributário. Você tinha que apurar imposto mês a mês, lidar com câmbio e entender regras diferentes para cada ativo. Era fácil errar, mas isso mudou. Com a Lei 14.754/2023, a regra ficou muito mais simples. Você paga imposto uma vez por ano, junto com o imposto de renda, com alíquota de 15% sobre os ganhos. Simples assim, sem complicação. Mas tem 3 pontos que você não pode ignorar. A tributação é anual, a alíquota padrão é 15% e você precisa declarar seus ativos no exterior. Isso trouxe uma coisa importante: previsibilidade. Agora você sabe quanto vai pagar, quando vai pagar e como se organizar. Agora vem um ponto que pega muita gente de surpresa: impostos fora do Brasil. Se você investe em ações americanas e recebe dividendos, o governo dos Estados Unidos já retém 30% na fonte, antes do dinheiro chegar na sua conta. E aí vem a pergunta: posso compensar isso no Brasil? Depende, existe acordo. Mas nem sempre você consegue compensar tudo. E aqui entra a estratégia. Muitas vezes, ativos que reinvestem dividendos podem ser mais eficientes do que receber renda. E isso muda completamente o jogo. Imposto não é o único custo. Você também tem câmbio, corretora e o custo dos produtos. E sozinho parece pouco, mas no longo prazo vira muita coisa. Exemplo: as taxas podem variar. ETFs têm custo embutido. E isso ao longo de 10, 15, 20 anos muda completamente o resultado final. O custo não é só um detalhe, é estratégia. Agora presta atenção nisso, porque quase ninguém fala. E isso pode impactar diretamente a sua família. Se você tem investimentos nos Estados Unidos, existe o chamado Estate Tax, Imposto sobre Herança. E aqui está o choque. Americanos, a isenção acima de 12 milhões de dólares. Brasileiros, a isenção de apenas 60 mil dólares. Acima disso, o imposto pode chegar a 40%. Sim, é isso mesmo que você escutou. 40%. Ou seja, você constrói patrimônio, mas pode deixar um problema para quem vem depois. E aqui não é para gerar medo, é para gerar consciência. Isso se resolve com planejamento, mas precisa ser feito antes e com consciência. Isso evita surpresas desagradáveis depois.
Agora deixa eu organizar tudo isso de uma forma simples. Porque depois de tudo que a gente falou, pode parecer complicado, mas na prática não é. O que existe são camadas. E quando você entende essas camadas, o jogo muda completamente. Quando você investe nos Estados Unidos, você passa por 3 camadas de custo e imposto. Entrada, antes de investir, antes de qualquer investimento acontecer, você já tem custo. IOF, cerca de 1,1%. Câmbio, spread. Pode variar de 0,5% até 2%. E esse é o tipo de custo que muita gente ignora, porque ele não aparece de forma clara, mas ao longo do tempo impacta diretamente o seu patrimônio. Além disso, você pode ter taxa de corretagem, pode ser 0, dependendo da corretora, custo de remessa internacional, taxa dos próprios ETFs, expense ratio. Tudo isso vem antes do imposto. Aqui está o ponto que mais surpreende. Dividendos sofrem retenção de 30% direto nos Estados Unidos. Você nem vê esse dinheiro. Se gerou 100, você recebe 70. Agora, atenção a um ponto que pouca gente sabe: ganho de capital, lucro na venda. Você não paga imposto nos Estados Unidos, só paga no Brasil. Isso muda completamente a estratégia dependendo do tipo de investimento. Com a regra mais recente, regra geral, 15% sobre os rendimentos no exterior, incluindo dividendos, ganho de capital e juros. Mas aqui está o detalhe mais importante: você pode compensar o imposto pago no exterior. Na prática, se você já pagou 30% nos Estados Unidos, na maioria dos casos, você não paga nada adicional no Brasil, desde que faça a compensação corretamente na declaração. E isso aqui simplificou muito a vida do investidor. Hoje, você paga uma vez por ano na declaração de imposto de renda. Na maioria dos casos, não precisa mais pagar DARF mensal. Você informa quanto ganhou, quanto já foi pago lá fora e o sistema calcula automaticamente o que falta. Muita gente tem esse medo. Vou pagar 2 vezes? Na prática, você evita pagar 2 vezes, desde que utilize corretamente a compensação do imposto pago no exterior. Mesmo sem um tratado completo entre Brasil e Estados Unidos, essa compensação é permitida. E como isso funciona na prática? Essa compensação é feita na sua declaração anual de imposto de renda. Ou seja, você informa quanto ganhou no exterior e também quanto já foi pago lá fora. A Receita considera esse valor e faz o ajuste. Mas aqui vem um detalhe muito importante e que pouca gente presta atenção. Existe um limite para essa compensação. Você só pode compensar até o valor do imposto que seria devido no Brasil sobre aquele rendimento. Traduzindo de forma simples, se o imposto lá fora foi maior do que o que você pagaria aqui, essa diferença não volta para você e também não pode ser usada depois. Então, na prática, o que isso significa? Se você já teve, por exemplo, 30% retido nos Estados Unidos e a regra no Brasil é de 15%, você não paga nada a mais aqui, mas também não recupera os outros 15%. E é exatamente por isso que entender a tributação não é só uma questão burocrática, é uma questão de estratégia. Dependendo de como você investe, isso pode impactar diretamente o seu resultado no longo prazo. Se você chegou até aqui, você já está na frente da maioria das pessoas que investe fora, porque a diferença não está no ativo, está no nível de consciência. Quem entende isso, protege patrimônio, evita erros e toma decisões melhores. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que está investindo fora sem entender isso. Porque você pode literalmente evitar um erro financeiro grande na vida dessa pessoa. E lembra sempre, o imposto não é o problema. O problema é não entender como ele funciona. Informação não é recomendação de investimento, mas informação de qualidade. É da minha conta, da sua conta e da nossa conta.